Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Histórias One Piece. Quais inimigos do Luffy o Zoro venceria atualmente? Quão forte o Luffy seria sem Akuma no Mi? Interessante esse vídeo, galera. Eu tava procurando alguma coisa de One Piece pra gente assistir junto e achei interessante porque ele vai meio que classificar o nível de poder do Zoro, né, comparando a alguns inimigos do Luffy, e isso vai dar muita discussão aí com certeza entre vocês, porque muitos não vão concordar com isso. Eu quero ver o que vocês vão comentar e ele também o quanto o Luffy seria forte sem uma Akuma no Mi. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso também. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver o quão forte o Luffy seria se ele não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi e o quão forte ele poderia vir a se tornar. Nós vamos ver também quem é mais forte, os Generais da Doçura ou as Calamidades. E por último nós vamos ver quais dos inimigos que o Luffy já derrotou que o Zoro conseguiria derrotar atualmente. Ficou curioso? Então segue comigo e acompanhe esse vídeo aqui até o final. Vamos ver, hein? Isso daí vai ser interessante. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Se você gostar desse vídeo, já deixa aquele likezão. E se não for inscrito, já se inscreve aí, porque o Sogeking me disse que a única chance dele voltar para a série é se vocês se inscreverem aqui no canal. Se vocês não se inscreverem, ele não vai aparecer. Então já se inscreve aí e deixa o like. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Rafael Fusion perguntou, se o Luffy fosse equivalente ao Roger, quem seria equivalente ao Barba Branca? E Garp, seria mesmo Kobe? Cara, inicialmente eu pensei no Law como equivalente do Barba Branca pro Luffy, mas eu vejo que a relação entre eles dois não é uma relação de rivalidade, é mais de amizade mesmo. O Luffy se sente muito amigo do Law, e o Law corresponde isso da sua maneira. E eu acredito que se o Law não tivesse um bando, o Luffy o chamaria para fazer parte dos Mugiwaras. Aí também pensei no Kid, que a relação deles é de rivalidade, mas essa rivalidade eu vejo mais no Roger com o Chique, e o Kid faria esse papel do Chique pro Luffy. Então, pegando fora do aspecto ali dos supernovas, eu ficaria com o Katakuri. Ele tem uma relação de respeito com o Luffy e eu acredito que sempre que eles se encontrassem, eles iriam batalhar para ver quem é o mais forte, mas sempre com aquele respeito que o Barba Branca tinha pelo Roger. Então eu vejo essa relação entre o Luffy e o Katakuri. Agora, equivalente ao Garp, a gente tem duas possibilidades. A primeira delas é o Smoker e a segunda o Kobe. Eu só não aposto no Kobe agora porque eu acredito que ele ainda está fraco. Ele não evoluiu bastante para rivalizar com o Luffy. Enquanto o Smoker, mesmo que ele esteja apanhando agora no Novo Mundo, ele está gradativamente mais evoluindo. Então, no lugar do Barba Branca, o equivalente para ele seria o Katakuri, e no lugar do Garp, o equivalente para ele seria o Smoker, no caso do Luffy. Pandaman o Mito perguntou, o quão forte você acha que possa ser o exército de Elbaf para Big Mom considerar ele tão desejado? Visto que o Hyruin é um novato, eles podem ser os guerreiros mais fortes fisicamente? No discurso da Big Mom sobre se ela tivesse o poder do exército dos gigantes à sua disposição, ela já teria derrotado todos os outros Yonkou, isso claro, se a Chiffon tivesse casado com o príncipe da Elbaf, eu acredito que ela esteja falando mais em questão de poder massivo e de orgulho, porque se ela pegasse um exército ali dos gigantes e mandasse para o território de outro Yonkou, eles só parariam depois que eles devastassem todo o território e que eles conseguissem vencer ou morrer. Esse é o código de conduta deles, lutar até a morte, para vencer ou morrer no final. Aí eu acho que a Big Mom só usaria eles para devastar o território inimigo e cansar o próprio inimigo também, para ela chegar no final e só derrotar o Yonkou mais forte lá e assim ela conseguir vencer. Agora no caso do Hyruin e do seu bando, eu acredito que eles são os gigantes mais fortes que existem, até porque eles são os novos piratas gigantes, fazendo a mesma coisa que o Dory e o Brog fez antigamente, que eles devastaram os mares colocando medo em todo mundo. Mas se vocês prestarem bem atenção, o Hyruin não é tão forte assim, porque lá em Dressrosa o Luffy derrubou ele com um só ataque. Então eu acredito que a força dos gigantes é mais em seu conjunto e na devastação que eles podem fazer em uma determinada ilha.
e a Big Mom usaria isso aí muito bem a seu favor. Ivanilde Silva perguntou: como você acha que o Ace se sairia no lugar do Luffy na guerra de Marineford? Isso aconteceria com o Ace pedindo pro Barba Branca salvar o Luffy e ele aceitaria. Eu acredito que o Ace se sairia muito melhor que o Luffy, até porque quando o Luffy foi pra guerra de Marineford, ele era considerado uma criança em meio aos adultos, enquanto o Ace já era considerado um adulto ali em relação aos outros piratas e já conseguia rivalizar com as forças mais fortes que estavam lutando naquela guerra. Então naquela corrida que o Luffy fez até salvar o Ace, que eu também já fiz um vídeo falando como o Luffy atual conseguiria fazer aquela corrida, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima, eu acredito que o Ace se sairia muito melhor, até pelos seus poderes de Akuma no Mi e por não ter o conceito de Haki bem definido naquela guerra. Então eu acho que o Ace se sairia muito melhor e conseguiria salvar o Luffy. Só que eu não acho que o final seria diferente. Eu acho que o Ace salvaria o Luffy, mas mesmo assim no final ele acabaria morrendo. Killer Boy perguntou: como você acha que seria o nível de força do Luffy caso ele não tivesse ingerido a Gomu Gomu no Mi? O Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi quando ele tinha 6 anos, e de lá até os seus 17, que foi quando ele começou a ser um pirata, ele treinou todas as suas capacidades até dominar por completo a sua fruta. Agora, se ele não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi, ele teria feito esses 11 anos de treinamento só com as suas capacidades físicas, ampliando todas elas, assim como o Ace também fez. Antes do Ace zarpar e se tornar um pirata, ele teve o mesmo treinamento que o Luffy, e ele se tornou um pirata com a sua própria força. Ele não imaginava que ele iria encontrar uma Akuma no Mi, então ele treinou todas as suas capacidades físicas para ser um pirata muito forte sem o uso das Akuma no Mi. Mas aí ele teve sorte e encontrou a Mera Mera no Mi. Aí juntou os poderes de um personagem forte com os poderes de Akuma no Mi. E o Ace se tornou bastante forte e fez seu nome no mundo da pirataria. Até que, no início, ele já foi até chamado para fazer parte dos Shichibukais. Agora, se o Luffy não tivesse comido uma Akuma no Mi, eu acredito que ele se tornaria tão forte quanto o Ace se tornou antes de ser um pirata. E eu acredito também que ele derrotaria todos os seus inimigos ali do West Blue. Bug, Don Krieger, Arlong, seria muito mais difícil, mas eu acredito que ele derrotaria. E vou até além, eu acredito que ele também derrotaria o Crocodile, até porque a fraqueza dele não está relacionada com a borracha, mas sim com a água. E se o Luffy descobrisse ela, ele poderia derrotá-lo. Agora, um pilar que o Luffy não conseguiria derrubar seria o Enel, porque como a gente sabe, ele derrotou todo mundo na ilha de Skypiea, só não o Luffy, porque o Luffy era seu inimigo natural. Sendo de borracha, ele era isolante dos poderes da Gorogoro no Mi do Enel. E por isso no final o Luffy conseguiu vencer. Esse era o único inimigo inicial que eu acredito que o Luffy não conseguiria vencer. Agora, se ele viesse a aprender o Haki, aí o céu é o limite, porque a gente tem personagens como Shanks, Rayleigh, Garp e até o Roger que não tinham poderes de Akuma no Mi e se tornaram tão fortes quanto os usuários. E eles são monstros nos mares de One Piece. Então esse é o patamar que o Luffy poderia chegar em nível de poder se ele não tivesse uma Akuma no Mi. Jorge Luiz perguntou: 3 calamidades versus 3 generais doces, quem leva? Eu apostaria nas calamidades, até porque dos generais da doçura, eu acredito que o único que seja realmente forte seja o Katakuri. Os outros 2 ou 3, porque eram 4, eu não acredito que sejam tão fortes assim. Um deles perdeu pro Uruji, o outro perdeu pro Luffy, e a Smurf não conseguiu fazer nada contra os Mugiwaras em todo o arco. Então eu não apostaria neles como fortes, tão fortes assim quanto as outras calamidades. Agora já o King, o Queen e o Jack já mostraram a sua força. O King ainda não, mas ele aparenta ser o mais forte dos 3. Já o Queen já lutou contra a Big Mom e o Jack já lutou contra personagens muito mais fortes que ele, que são os Almirantes. Mesmo que ele tenha perdido, ele mostrou seu poder em lutar contra eles e sair com vida. Então, eu apostaria nas calamidades e não nos generais da doçura, porque eu acho que deles só o Katakuri é muito forte, os outros nem tanto. Emerson Rocha perguntou: o Bug pode se dividir a nível molecular? Cara, eu acredito que sim, mas não no seu estado atual. Eu apostaria nisso para um despertar. Só que o estado molecular eu acho que já é demais para os padrões de One Piece. Então eu apostaria que o Bug se dividiria ali até ficar em um estado pastoso,
como se ele fosse uma Logia, por exemplo. Aí ele poderia controlar todas as suas partes e passar por debaixo de uma porta, por exemplo, ou entrar em fechaduras, algo do tipo. Ele se cortaria e ficaria em pedacinhos até ficar uma pasta. Eu acho que isso seria cabível para o mundo de One Piece e não seria tão absurdo quando se cortar até o nível molecular. Eu acredito que assim o bug seria bem apelão. Valdeir Moura perguntou: quem dos vilões que o Luffy derrotou que o Zoro não conseguiria vencer? Vamos lá, eu vou um pouco mais além. Eu vou pegar todos os inimigos com que o Luffy já lutou, mesmo que ele não tenha conseguido vencer, e vou comparar com o Zoro para ver quais deles ele conseguiria vencer e quais ele não conseguiria vencer. Iniciando de cima para baixo, nós temos o Kaido, que o Luffy ainda não derrotou, e eu acho que o Zoro também não conseguiria. Temos também o Katakuri, que o Luffy conseguiu derrotar com muito esforço, tendo que evoluir bastante, principalmente o seu Haki, para conseguir vencer. Eu acho que o Zoro também não conseguiria derrotá-lo. Temos também o Charlotte Cracker, que o Luffy derrotou lá com seu Tankman. Eu acho que esse o Zoro conseguiria vencer. Até porque o Charlotte Cracker não consegue, ele não suporta ter ferimentos no seu corpo. E o Zoro poderia lançar seus ataques a longa distância até conseguir acertá-lo. E também tem o fato que eu acredito que o Zoro conseguiria se sair melhor contra os biscoitos do Cracker. Continuando, nós temos também o Doflamingo, que o Luffy conseguiu derrotar com muito esforço e com a ajuda de outras pessoas para que ele pudesse recuperar o seu Haki e voltar para a batalha. Esse eu acredito que o Zoro também não conseguiria derrotar, até porque o Doflamingo tem uma quantidade enorme de fios que ele pode utilizar para parar os ataques cortantes do Zoro. E no final ele pode só manter a distância e atacar o Zoro de longe até conseguir vencê-lo. Em Punk Hazard a gente tem ali o Caesar, e esse eu acredito que o Zoro conseguiria derrotar facilmente. Até porque o perigo do Caesar é que ficasse perto dele, porque perto dele ele pode tirar o oxigênio e a pessoa não vai respirar. É só o Zoro mandar ataques de longe que ele consegue vencer. Na Ilha dos Tritões nós temos o Rody Jones, que o Luffy conseguiu derrotar e o Zoro também conseguiu derrotar, mesmo ele comendo lá as pílulas para dar mais poder para ele. E no final o Zoro só foi capturado porque ele estava lutando embaixo d'água e não poderia respirar. Agora, se fosse uma batalha como foi a batalha do Luffy contra o Rody Jones, eu acredito que o Zoro conseguiria vencer. Em Impel Down a gente tem o Magellan, que o Luffy não conseguiu vencer e acabou tendo que fugir. E eu acho que o Luffy atual conseguiria dar um pouco mais de trabalho para ele e no final conseguiria vencer. Mas a gente tem que notar que o Magellan também evoluiu depois do time skip, ele só não mostrou ainda. Agora, na questão do Zoro, eu acho muito difícil o Zoro conseguir vencê-lo. Mesmo que ele utilize ali as suas espadas e não toque diretamente no corpo do Magellan, o Zoro ainda não teve batalhas contra usuários de veneno, não que eu me lembre. E o Magellan pode criar vários tipos dele, que vão desde gases venenosos ali em seu arredor até as hidras, que podem atacar a longa distância. Eu acho que seria uma batalha muito difícil para o Zoro, mas eu acho que ele não conseguiria vencer. Em Enies Lobby, o Luffy lutou contra o Rob Lute e acabou vencendo. O Luffy atual também eu acredito que conseguiria vencer, e o Zoro também. Até porque essa batalha é uma batalha física, uma batalha corpo a corpo. E isso seria bom para o Zoro, seria uma vantagem para ele com as suas espadas e ele conseguiria vencer também. Agora, contra o Enel e o Crocodile, eu não tenho certeza se o Zoro conseguiria vencer. Até porque nós estamos contando o Zoro atual, ele lutando contra esses personagens. Então a gente tem que contar que esses personagens também evoluíram. Se o Crocodile e o Enel aprenderam Haki, seria difícil para o Zoro vencer. Agora, se eles não tiverem aprendido Haki, aí eu acredito que o Zoro consegue vencer. Até porque com o Haki do armamento, o Zoro consegue acertar o golpe neles. E com o Haki da observação consegue desviar de todos os seus ataques. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e não se esqueçam, lá na comunidade do canal tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão e se não for inscrito, se inscreve aí, porque essa é a única chance do Sogeking voltar para a obra. Ele que me disse. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!
Cara, muito bom o vídeo dele, eu não imaginava que seria um tipo perguntas e respostas, mas foi muito interessante, eu gostei bastante. Eu não comentei muito durante o vídeo, porque como vocês sabem, para não atrapalhar aí as falas dele, para quando a gente estivesse assistindo aqui, mas vou comentar agora no final. Sobre a primeira resposta dele, que perguntaram se o Luffy fosse equivalente ao Roger, quem seria equivalente ao Barba Branca, e Garp seria mesmo o Kobe, eu compreendi na hora que eu li essa pergunta de um jeito diferente. Eu acho que eu teria compreendido ali em relação à equivalência de poder. Ele já entendeu de um jeito mais profundo, ele interpretou de modo a entender qual se parecia um pouco mais, já que o Luffy seria parecido com o Roger, qual seria mais parecido com o Barba Branca. Eu gostei muito da interpretação dele e da resposta dele também, dizendo que seria o Katakuri. Eu só não tenho muita bagagem de One Piece pra dizer pra vocês se o Kobe ou se o Smoker seriam realmente ali equivalente ao Garp, porque eu não conheço, então eu vou levar com a opinião dele em consideração como certa, porque eu não tenho como falar. Mas o Barba Branca achei bem interessante ele comparar ao Katakuri. Se fosse uma pergunta feita dessas pra mim, eu compararia nível de poder, já que o Luffy seria comparado ao nível Roger em algum momento, quem seria o nível Barba Branca, entendeu? Eu levaria algo em consideração desse tipo. Sobre o Ace na luta de Marineford no lugar do Luffy, eu concordo também com a opinião dele, porque eu acho que o Ace já era, como foi dito por ele mesmo, já era um homem ali, né, em batalha. Ele era muito poderoso. A gente viu que ele, de certo modo, ele conseguiu dar uma rivalidadezinha, mesmo que ele tenha sido basicamente sendo vencido fácil ali, morto pelo Akainu. A gente viu que de qualquer modo ele tinha algum nível de habilidade que poderia rivalizar com ele ali inicialmente, para pelo menos defender alguém caso fosse necessário, mesmo que tendo que fugir ou algo do tipo. E diferente do Luffy, naquele momento não se via algo assim pelo nível de habilidade do Luffy contra algum cara desse nível. Ele obviamente não conseguiria rivalizar contra os almirantes, nem contra alguns outros da marinha ali, mas ele seria de grande ajuda ali, como por exemplo o Marco ou outros da tripulação no nível, o Joso, entre outros ali, seria uma grande ajuda. E sobre o nível de força do Luffy, como seria, cara, eu acho que assim, eu não tenho, como eu disse, uma bagagem de One Piece para poder responder essas perguntas diretamente, com certeza, então vocês podem me corrigir a qualquer momento caso eu esteja errado. Mas eu não sei se eu entendi muito bem essa comparação que ele deu, porque assim, vamos supor, ele acha que o Luffy ainda, vou dar um exemplo de um aqui, que ainda venceria o Crocodile, mas mesmo que não seja pela borracha que o Luffy venceu o Crocodile, ele ter a habilidade de borracha não foi muito vantajoso pra ele na batalha, não só contra o Crocodile, contra outros. Ele venceu esses outros adversários que ele disse que venceria ainda assim, mesmo sem a Gomu Gomu no Mi, sem usar as habilidades da borracha, sem se esticar pra nada, sem esticar um braço pra dar soco, uma perna pra dar chute, porque isso, querendo ou não, faz relevância. Porque assim, vamos supor, ele venceu o Crocodile porque descobriu a fraqueza, mas ele já não estava meio que acabado naquele momento, ele já não tinha usado as habilidades de borracha, que ainda assim fazem diferença, porque de certo modo também cansam e machucam o adversário e ainda dão vantagem para próprio ele conseguir escapar e fugir e tudo mais, porque pode adicionar velocidade, entre outras questões, entendeu? Isso que eu fiquei meio na dúvida, porque eu não assisti essas batalhas diretamente, então não me lembro se ele usou, e não me lembro e não sei também se ele usou a habilidade da borracha, porque se usou pode ser levado em consideração, e eu quero que vocês comentem isso aí embaixo, se vocês concordam ou não comigo. Sobre os Generais Doce e as calamidades, eu respondi aí durante o vídeo mesmo. Eu também acho que as calamidades teriam vantagem pelo simples fato do ser mais representado ali dos Generais Doce ser sempre o Katakuri, né? Os outros Generais Doce não tiveram adversários tão grandes, uma representação que demonstre que eles possam ser tão fortes assim, comparado a algumas representações que eu vi já sobre as calamidades. E agora sobre os adversários que o Zoro lutaria, na verdade só teve um que me deixou na dúvida de todos que ele comentou aqui, porque todos os outros eu pensava igual a ele, mas o único que me deixou na dúvida foi o Enel, porque ele disse que o Enel poderia vencer o Zoro caso o Enel tivesse continuado evoluindo, porque senão o Zoro venceria se o Enel tivesse ainda no mesmo nível de habilidade da época. Eu tenho minhas dúvidas sobre se realmente o Enel perderia pro Zoro com aquele nível de habilidade. Vocês me comentem aí se vocês acham que perderia mesmo ou não. Porque o Enel era muito poderoso, ele tinha ataques realmente, tipo, se ele acertasse os ataques que ele acertou no Luffy, no Zoro, eu acho que o Zoro, mesmo atual, ele simplesmente não teria como fazer nada, ele já perderia naquele momento. Os ataques do Enel são rápidos, né? Tem que levar isso em consideração. Mesmo acho que o Haki da Observação teria dificuldade para lutar contra um cara de velocidade de Haki, tem uma velocidade de um raio, por exemplo, mesmo que nos ataques não em pessoa nele mesmo, caso ele não tenha, por exemplo. Porque eu vou dar um exemplo assim, vamos supor que o Zoro consiga Haki da Observação e ele consiga ver no futuro.
ele tem a velocidade para esse futuro funcionar, porque o tempo não é congelado, até onde eu saiba nas habilidades. Não é assim, por exemplo, agora o tempo congela, eu consigo ver 3 segundos, então eu consigo fazer algo 3 segundos à frente. O hack da observação deveria ser algo que tu consegue usar como vantagem para desviar de um ataque, por exemplo, que tu já viu que vai acontecer, por exemplo. Mas isso não teria que ser levado em consideração pela velocidade dos ataques do Enel também, porque se o Enel ataca com um raio na velocidade de um raio, esse raio ele é muito rápido, essa velocidade daria tempo do Zoro desviar mesmo com o hack da observação, dependendo do tempo, é claro, do hack da observação que ele consegue ver no futuro. Não sei, comentem aí, expliquem um pouco melhor, vocês vão saber dizer um pouco melhor que eu sobre isso. E galera, gostei demais do vídeo dele, deu bastante dúvidas, bastante coisa pra gente responder aqui, a gente comentar sobre. E se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e até a próxima. Falou!